Que bom te ver aqui de novo. Sério, em meio a tanta correria, tanto barulho e tanta coisa tentando roubar sua atenção, você decidiu parar alguns minutos para alimentar a mente com algo que pode te fortalecer. Isso já diz muito sobre você. Diz que, apesar das lutas, você ainda está buscando clareza. Diz que, apesar dos atrasos, ainda existe dentro de você uma parte que não desistiu. Então, já começa esse vídeo com essa consciência. O simples fato de você estar aqui novamente não é pouca coisa. É sinal de que alguma coisa dentro de você ainda quer crescer, amadurecer e romper com o que te limita. E eu gosto de pensar que toda vez que a gente se encontra aqui, não é por acaso. Talvez hoje você tenha clicado neste vídeo porque está cansado de se esforçar e não entender por que certos resultados continuam travados. Talvez você já tenha tentado mudar hábitos, ajustar pensamentos, buscar motivação, até orar mais, acreditar mais, visualizar mais. E ainda assim, sente que existe algo invisível segurando sua vida. Uma espécie de trava silenciosa. Um freio que ninguém vê, mas que parece comandar tudo por trás. Se é assim, fica comigo até o final, porque é exatamente sobre isso que vamos falar hoje. E antes de mergulharmos de verdade, eu quero te agradecer por voltar. Obrigado por estar aqui mais uma vez. Se esse canal tem te ajudado, já deixa o seu like, se inscreva e ativa as notificações, porque aqui a gente não está apenas acumulando vídeos, a gente está construindo consciência, a gente está fortalecendo mente, fé, direção e postura. E o tema de hoje pode tocar numa raiz que muita gente passa anos sem perceber, o bloqueio mental que não aparece, mas controla tudo. Napoleon Hill alertou sobre isso de muitas formas, mesmo que nem todo mundo tenha percebido com profundidade. Porque a maioria das pessoas está ocupada demais, olhando só para os efeitos. Olham para a falta de dinheiro, para os atrasos, para os ciclos repetidos, para os relacionamentos errados, para a desorganização da própria vida e tentam corrigir tudo pela superfície. Mas Hill entendia que existe uma camada mais funda. Existe uma programação invisível, um padrão silencioso, uma crença dominante escondida dentro da mente que acaba comandando decisões, emoções, limites, expectativas e resultados. E esse é o problema mais perigoso de todos, porque quando o bloqueio é visível, você pelo menos sabe onde mexer. Mas quando ele é invisível, ele passa a ser confundido com personalidade, com destino, com realidade, com meu jeito de ser, com sempre fui assim, com minha vida é assim mesmo. E aí a pessoa não percebe que não está apenas vivendo uma dificuldade, está obedecendo a um comando interno que nunca foi conscientemente questionado. Napoleon Hill estudou durante anos homens e mulheres que alcançaram sucesso, riqueza e influência. E algo ficou muito claro nas observações dele. Os resultados externos de uma pessoa são profundamente influenciados pelaquilo que ela aceita internamente como verdade. Não importa só o que você diz querer, importa o que sua mente realmente acredita ser possível, seguro, permitido e compatível com quem você pensa que é. E é nesse ponto que entra o bloqueio mental invisível. Talvez você até diga que quer prosperar, talvez diga que quer paz, abundância, crescimento, estabilidade, oportunidades. Mas se no fundo existir um padrão silencioso dizendo, isso não é para mim, eu não sustento isso, eu sempre perco, eu nunca consigo manter, eu não sou esse tipo de pessoa, então é esse padrão que vai governar sua vida. Mesmo sem barulho, mesmo sem aparecer, mesmo sem você perceber. Esse bloqueio não precisa vir com uma frase explícita dentro da cabeça. Às vezes ele aparece como adiamento, como cansaço excessivo quando chega a hora de fazer o que realmente importa, como bagunça constante, como medo de terminar algo e ser visto, como dificuldade de cobrar pelo próprio valor,
como desconforto ao imaginar uma vida mais próspera, como culpa ao crescer, como necessidade de voltar ao caos toda vez que as coisas começam a entrar nos trilhos. Ele se esconde atrás de comportamentos comuns e por isso controla tanto. Quero abrir um parêntese breve aqui. Se esse tipo de conteúdo mexe com você de um jeito mais profundo, existe uma área de membros feita com muito carinho para quem quer continuar fortalecendo a mente, amadurecendo a fé e construindo uma transformação mais constante. É um espaço para quem sente que não precisa só de motivação momentânea, mas de ambiente certo para crescer. Agora presta muita atenção, porque daqui para frente a conversa fica ainda mais séria. O primeiro sinal desse bloqueio invisível é quando a pessoa quer uma coisa conscientemente, mas vive reforçando o oposto na prática. Ela quer prosperidade, mas normaliza desorganização. Quer crescer, mas se distrai em tudo. Quer uma nova fase, mas continua alimentando a antiga com palavras, ambientes e hábitos. Quer paz, mas vive presa ao excesso, ao improviso e à urgência. Isso mostra que existe um comando oculto mais forte do que a intenção consciente. Hill falava muito sobre a mente subordinada ao hábito. E isso é central aqui, porque o bloqueio mental não se mantém só por pensamento, ele se mantém por repetição. Você repete o jeito de falar, repete o jeito de reagir, repete o jeito de se ver, repete o jeito de lidar com o dinheiro, com o tempo, com o próprio valor. E essa repetição vai se consolidando como verdade interna. Depois de um tempo, a pessoa já nem nota mais, só chama de normal aquilo que na verdade é prisão. O segundo sinal é o medo do que você diz querer. Isso é muito mais comum do que parece. Tem gente que pede prosperidade, mas se assusta com a responsabilidade que ela exige. Quer abundância, mas teme ser criticado. Quer sucesso, mas teme ser visto. Quer crescimento, mas teme sair da identidade antiga. Quer estabilidade, mas ainda está viciado emocionalmente no caos. E enquanto esse medo não é reconhecido, ele continua operando no escuro. Napoleon Hill entendia que a mente não se move apenas pelo desejo, ela também se move pela autopreservação. Se ela associar crescimento a risco, dor, exposição, rejeição ou culpa, ela pode sabotar o próprio avanço para se manter no terreno que considera familiar, mesmo que esse terreno seja limitante, mesmo que seja doloroso. O familiar, para uma mente não treinada, muitas vezes parece mais seguro do que o promissor. E aqui entra uma chave muito forte. O bloqueio invisível frequentemente protege uma identidade antiga. Talvez sua mente ainda esteja tentando te manter leal a uma versão sua que aprendeu a sobreviver, mas não aprendeu a prosperar. Uma versão que se acostumou a viver no limite, que fez acordo com a escassez, que confundiu humildade com autoanulação, que aprendeu a não esperar muito para não sofrer decepção, que se acostumou a se preparar para o pior. E essa versão, mesmo cansada, ainda tenta comandar suas reações. O terceiro sinal desse bloqueio é a dificuldade de sustentar o bem quando ele começa a acontecer. Presta atenção nisso. Às vezes, a pessoa até vive momentos bons, recebe oportunidades, melhora por um período, se organiza, sente mais clareza, mas logo depois, algo dentro dela puxa tudo de volta. Ela perde o ritmo, bagunça a rotina, entra em dispersão, sabota a constância, some de si mesma. Por quê? Porque o bloqueio não estava impedindo só o começo, estava impedindo a permanência. Hill observava que não basta conquistar algo, é preciso ser internamente capaz de sustentar aquilo. E é exatamente por isso que tanta gente repete ciclos. Não porque não tenha valor, não porque não tenha potencial, mas porque ainda existe dentro dela um padrão invisível dizendo que aquele novo nível não combina com sua identidade. Agora eu quero te fazer uma pergunta muito importante. Será que existe algo em você que ainda se sente mais confortável no limite do que na estabilidade?
Será que existe uma parte sua que ainda confia mais no caos do que na ordem? Será que existe uma parte sua que ainda se enxerga como alguém que luta, mas não como alguém que floresce? Comenta aqui embaixo se você já percebeu esse tipo de trava na sua vida. E se você quiser aplicar esse conteúdo de forma prática, eu preparei um plano de 21 dias que está na descrição. É para quem quer sair só da reflexão e começar uma mudança mais concreta, diária e consciente. O quarto sinal do bloqueio invisível está nas palavras que você usa sem perceber. Eu sou assim. Sempre foi difícil para mim. Nada dura. Na minha vida tudo trava. Dinheiro entra e sai. Eu não consigo manter. Pode parecer só desabafo, mas Hill sabia que a mente recebe essas frases como instruções. E o mais perigoso é quando elas são repetidas com emoção. A emoção fixa a mensagem. A repetição consolida. E a vida passa a obedecer aquilo que a mente aceitou como roteiro. O problema é que, muitas vezes, você nem percebe mais que está se amaldiçoando com palavras automáticas. Já virou costume, já virou estilo de falar, já virou identidade verbal. E enquanto isso não muda, a base da realidade continua sendo alimentada pela mesma narrativa de sempre. O bloqueio não precisa gritar, basta continuar sendo reforçado. O quinto sinal é a incapacidade de se imaginar vivendo algo maior com paz. Isso aqui é profundo. Tem gente que até consegue desejar uma vida melhor, mas não consegue senti-la como algo natural. Quando imagina prosperidade, já vem junto tensão, medo, pressão, desconfiança, sensação de que vai perder, sensação de que não vai durar. Isso mostra que a mente ainda não se reconciliou com a possibilidade do bem permanente. Ela até sonha, mas não acolhe. Até quer, mas não sustenta emocionalmente a visão. Napoleon Hill ensinava que a crença dominante molda ação, percepção e resultado. Então, se você quer romper esse bloqueio invisível, não basta apenas querer mais. É preciso começar a expor esse padrão oculto. Perguntar com coragem: qual verdade silenciosa está governando minha vida hoje? O que eu continuo aceitando sem perceber? Que identidade eu ainda alimento com meus hábitos, minhas palavras, meus medos e minhas escolhas? Talvez o bloqueio que te controla não seja uma grande maldição misteriosa. Talvez seja uma combinação de pequenas permissões erradas repetidas durante anos. Pequenas frases, pequenos recuos, pequenos acordos com a desordem, pequenas desistências internas. Pequenas conclusões dolorosas que se tornaram lei dentro de você. E a boa notícia é que o que foi aprendido também pode ser desaprendido. O que foi programado também pode ser reprogramado. Mas isso exige verdade. Exige parar de romantizar o próprio padrão antigo. Exige parar de chamar de personalidade aquilo que é defesa. Exige parar de chamar de prudência aquilo que é medo. Exige parar de chamar de destino aquilo que é repetição inconsciente. E isso dói um pouco, porque quebra familiaridades. Mas também liberta, porque devolve para você o direito de reconstruir sua mente. Talvez Hill estivesse alertando exatamente sobre isso. Sobre o fato de que o maior inimigo de muitos não é externo. Não é a crise, não é a concorrência, não é a demora, não é nem mesmo a falta de oportunidade. Em muitos casos, o inimigo mais persistente é um bloqueio interno que a pessoa nunca aprendeu a nomear, mas que continua governando tudo a partir do invisível. E quando essa chave vira, quando você começa a enxergar o bloqueio, ele perde parte da força. Porque o que é visto pode ser confrontado. O que é nomeado pode ser corrigido. O que é reconhecido pode deixar de te comandar no escuro. E a partir daí, algo muito poderoso acontece. Você começa a escolher diferente, a falar diferente, a reagir diferente, a tolerar menos o que te enfraquece, a honrar mais o que te fortalece. E aos poucos,
a mente vai recebendo novas instruções. No fim, talvez o grande passo não seja buscar apenas mais resultado. Talvez seja desmontar a estrutura invisível que sempre impediu esses resultados de permanecer. Talvez a verdadeira virada comece quando você percebe que o bloqueio não era seu destino. Era só um padrão antigo ocupando espaço demais dentro de você. Se esse conteúdo falou com você, curta, compartilhe e comenta aqui embaixo. Eu vou romper o bloqueio invisível. E para quem quer aprofundar esse processo e sustentar uma nova fase com mais direção, o plano de 21 dias está na descrição. E meu convite final, com carinho e sinceridade, é este. Venha para a área de membros se você sente que precisa de continuidade, profundidade e ambiente certo para fortalecer sua mente e sua fé. Porque aquilo que não aparece também pode controlar tudo. Mas a partir do momento em que você enxerga, confronta e reprograma, o invisível deixa de te governar e começa, finalmente, a trabalhar a seu favor.